iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, o nosso mini treinamento do empreendedorismo geotécnico, que é diário de segunda a sexta-feira e que procura desenvolver aqui com os senhores o empreendedorismo geotécnico, que é questão verdadeira e produtivista. Reconhecemos que o tema, o encargo que nós temos de falar sobre esse assunto é pioneiro, é único e é inusitado. Portanto, não, apesar de desejar, sabemos que não será muitos likes que vão surgir para nos escutar. Falando em escutar, além de várias atividades que estão descritas nos todos os vídeos nossos, temos a primeira, um link do grupo do WhatsApp, onde vocês podem fazer a inscrição e agendar uma reunião pelo Teams. A gente diz que dia, a gente ajusta melhor que dia, mas o horário é das 4 da tarde às 5 da tarde. E aí que a gente começa a expor um pouco a nossa tristeza, que o título desse mini treinamento, até meados de janeiro, como trabalhar conosco. Nós há 35 anos estamos tendo essas dificuldades de como trabalhar conosco. E muito amadureci espiritualmente, tecnicamente também, como administrador, como engenheiro geotécnico, e ver qual que é o problema do ser humano para trabalhar conosco. O trabalhar conosco não se refere apenas a trabalhar junto na área de geotecnia. Muitos trabalharam, muitos estão trabalhando. Mas o trabalhar conosco é trabalhar uma vida cristã verdadeira. E eu não tinha maturidade espiritual para discernir esta questão. E exijo às vezes das pessoas mais do que elas suportam ou aguentam. Por quê? Porque elas não têm capacidade? Porque elas são preguiçosas? Não. É porque eles faltam ouvir o Espírito. Ou seja, não é apenas ouvir a gente, mas ouvir o Espírito. E quando nós falamos, o ser humano está falando, mas muitas vezes é o Espírito Santo que está falando através do ser humano. E para isso o outro que ouve tem que ter primeiro uma humildade no ouvir. Mas tem um outro problema. Quem ouve deve perguntar, questionar no sentido de entender, ratificar o seu entendimento. E é isso também que a gente não vê ao longo de 35 anos. Mesmo quando me pareceu uma pessoa que é, talvez, filho de Deus, ou seja, que entende esse tipo de distância que há entre um filho de Deus e os ímpios ou religiosos, mesmo assim o inimigo atacou essa pessoa que não quis mais trabalhar conosco. Então a situação é muito grave aqui para a nossa academia. Mas enfim, a nossa academia tem o objetivo de treinar a vida espiritual. Eu, nesse momento, estou treinando a vida espiritual. Estou treinando a vida espiritual porque eu estou falando aqui no encargo que o Espírito Santo manda e desenvolve para tocar esse trabalho. Então está aí, como trabalhar conosco não é só uma visão mundana
no plano horizontal, mas é muito mais do que isso. Bom, vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando ontem, né? Que é o coordenador de projeto, que deve, então, seguir o FFO, deve procurar fazer procedimentos das suas atividades com base na nossa orientação. Ele deve ter iniciativa, ação, atitude, estudar cursos e procurar conhecimento através de perguntas, fazendo trabalho. As pessoas não querem fazer mais isso. Elas não querem mais estudar. Elas não querem perguntar dúvida para quem sabe mais. Elas até acreditam, às vezes, nos cursos, mas cursos que têm renome, cursos que vão dar título. Elas não entendem que o verdadeiro aprendizado vem do Espírito Santo. Isso que Jesus Cristo falou: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o Espírito. E nascer de novo é uma coisa simples, é só procurar. Veja, procurar. Tomar atitude, iniciativa de procurar Deus e falar com Ele, pedindo que o Espírito Santo, ou abrindo o coração para o Espírito Santo. E aí começa a haver revelações para essa pessoa. Depois ela tem que fazer um amadurecimento, não ficar infantil, espiritualmente falando. Caso não consiga, deverá agendar com o Mauro. A gente tem essa função aqui no plano horizontal, né, de estar passando toda a nossa experiência de 35 anos. Quer dizer, hoje eu não falo mais com orgulho, porque essa experiência de 35 anos foi guiada pelo Espírito Santo. Eu estou testemunhando, na verdade, não falando do meu orgulho, mas sim do orgulho, talvez, de ser filho de Deus, do orgulho de ter o cabeça, meu irmão mais velho, Jesus Cristo, o orgulho de ter a habitação do Espírito Santo e não querer dar mancada com ele, ou seja, escutá-lo cada vez mais e melhor e poder propagar o que ele quer que eu propague. Então, ação, atitude e questionamento para o entendimento. Temos um artigo que eu estou reescrevendo, crítica e proposta. Tinha uma visão mais religiosa, agora vai ter uma visão mais espiritualizada ou espiritual. Deixar todos os arquivos minimizados na tela para apresentar no Teams. As pessoas não estão apresentando nenhum produto. Elas vão ter os resultados dela pífios, se tiverem, pela desobediência ao sistema Dynamis, pela desobediência às nossas orientações, às nossas advertências. O curador de PR inicia seu trabalho ao ser indicado a abertura da proposta, exatamente porque tem 2 dias para mandar a proposta. Aí temos o VT, que é a venda técnica, e o monitoramento. Tudo isso devia de ser reportado a nós, para, com base na nossa experiência, poder ajudar no sucesso de vocês que trabalham conosco e dos senhores que espero que venham trabalhar conosco. Também tem um procedimento aí sobre o VT e apresentar, esse é um outro problema, né? O procedimento 2.1.11 tem lá uma sequência e as pessoas não seguem a sequência, não apresentam os produtos no FFO e não seguem o ciclo de qualidade do projeto Geotec. Diga de passagem, tem uma playlist com essa gravação de todos o CQP, né? Controle de qualidade do projeto. Então, as pessoas têm tudo disponível e não fazem o devido acesso, né? Amanhã eu falo sobre o CQP, apesar de estar tudo gravado já na playlist. E eu quero aproveitar e dizer por que as pessoas não fazem. Eu dei murro em ponta de faca, que é o termo que eu uso, para querer impingir numa pessoa as coisas que a gente tem de revelação. Esse foi o erro. Essa pessoa que tem que ter a revelação. Essa pessoa que é a buscadora para tirar o conhecimento de mim, eu entendo até pelo Espírito Santo. Senão o conhecimento vai ser um conhecimento só de repetir, né? Então, não é um conhecimento profundo, é um conhecimento de repetição, não de profundidade. Isso é muito triste. A pessoa faz
sem saber por que fez. Bom, senhores, a outra coisa. Deus deu tudo e dá tudo para toda criatura, para todo seu filho, todos os seus filhos. O problema é a criatura querer nascer de novo e virar filho de Deus. E tanto um como o outro, ou principalmente o filho de Deus, que agora tem um contato espiritual com Deus, realmente falar com Deus, ouvir a Deus. Por isso que eu sei que hoje as pessoas não querem me ouvir, porque nesse plano eu tenho a liderança. Então, a rejeição que faz a minha liderança é a mesma rejeição que as pessoas fazem com Deus. Isso é muito triste. Bom, vamos para a segunda parte, então, do nosso mini treinamento.